Então, turma, finalizando esse conteúdo aqui, nós estamos vendo, né, os lipídios, continuação do estudo dos lipídios, tá? A gente estudou lá carboidratos, agora está estudando lipídios, e os lipídios eles têm uma classificação. Nós vamos classificá-los em triacilgliceróis, que a gente viu na aula anterior, né? Tá? E tem outras classificações, como cerídeos, que a gente vai ver nessa aula, os fosfolipídios e os esteroides, tá bom? Então vamos voltar aqui, porque na aula anterior não deu tempo de explicar muito bem essa questão, né, do biodiesel. Então, por exemplo, a questão do biodiesel é você pegar um óleo, né, de origem vegetal, pode ser o óleo da mamona, e você fazer a reação com o etanol, que é derivado da cana-de-açúcar. Sobre a ação de um catalisador, né, você vai ter a formação desse biodiesel. Tá? Muitos estudos hoje na universidade é sobre essa questão da produção de energia. Tá? E com formação, né, do glicerol. Então está aqui o caminho do processo reativo com formação de biodiesel, que tem caído em alguns vestibulares. Outro grupo que nós vamos estudar é os cerídeos. Lembrando, né, pessoal, nós estamos estudando lipídios, daí a gente estudou os triacilgliceróis, os cerídeos, né, que são ésteres derivados de ácidos graxos e álcoois, também de cadeia longa, são conhecidos como ceras e podem ser de origem animal e vegetal. Então tem a cera de abelha, tá? Essas ceras elas são utilizadas, né, para passar em assoalho, né, no chão. São utilizados para graxa de sapato. Em alguns produtos cosméticos se utilizam também a cera, tá? Para dar uma maior liga em cremes. Então, farmácia de manipulação às vezes se utiliza isso aí, tá? Então, os cerídeos aqui, tá bom? Então, são ésteres de cadeia longa, tá? Tem os fosfolipídios, tá? Que importantes constituintes das membranas celulares. Lembra lá, eles são receptores da membrana celular, né? Esses fosfolipídios apresentam estrutura semelhante à dos triacilgliceróis. Suas moléculas são formadas pelo glicerol, ligado a duas longas cadeias de ácidos graxos e a um grupo fosfato. Assim, os fosfolipídios são moléculas anfifílicas. O que significa anfifílicas? Se ligam tanto em água, tá? Se ligam tanto em meio polar quanto em meio apolar. Isso é importante para a célula poder fazer reconhecimento. Vocês lembram lá que a membrana plasmática é formada de lipoproteína, mas acima tem alguns receptores de fosfolipídios. E esses receptores eles fazem o reconhecimento de alguns produtos que são necessários para a célula. Né? Então, por isso que são formados por moléculas anfifílicas, né? Que se ligam tanto à substância apolar quanto à substância polar. Isto é, tem uma parte hidrofílica, né, apresentada pelo grupo fosfato, e uma região hidrofóbica. Então, aqui ó, a gente tem essa parte em azul, né, e vermelho aqui é uma parte hidrofóbica, e essa parte do fosfato é uma parte hidrofílica, tá bom? Importante mostrar para vocês, né, pessoal, que os triacilgliceróis eles são compostos formados por ácidos graxos ou ácidos carboxílicos, que tem esse grupo carbonila e uma estrutura de carbono e hidrogênio muito grande, tá, na cadeia. Os cerídeos, eles têm esses ésteres aqui. Esse C dupla O tá aqui, ó, nesse carbono, tá? Eles são ésteres de cadeia longa, então é cerídeo, tá? E os fosfolipídios, eles têm essa estrutura meio parecida com o éster, mas ele vai ter o grupo fosfato aqui que o caracteriza, tá bom? E os esteroides? Então, esteroides, tem muitos esteroides que são importantes para o nosso organismo, principalmente aqueles hormônios que definem, né, a nossa feminilidade ou a nossa masculinidade. Então, por exemplo, o menino, durante a fase pré-púbere, ele começa o testículo dele começa, a gônada sexual dele começa a produzir testosterona, que faz com que ele tenha um aumento na produção de pelos, né? E que engrossa, inclusive, a voz, né? Então, é efeito da testosterona.
Já a menina, né, quando começa na sua fase pré-púbere, começa a ter ciclo menstrual, ela começa a ter um aumento na produção do estrogênio, o estradiol e da progesterona. Percebam que esses compostos, eles têm um grupo aqui, ó, um grupo químico semelhante, tá? Que é um grupo de esteroide, é esse grupo aqui, tá? Podem ver que são grupos iguais. E esse grupo, né, pessoal, ele também ele define outros hormônios, como o corticoide. O corticoide que é utilizado como anti-inflamatório não esteroidal. Então, os esteroides são lipídios que se apresentam em uma combinação angular de 4 anéis de carbonos. 3 deles são formados por 6 átomos de carbono e o outro anel é formado por 5. Tá? Então, os esteroides têm esse grupo. Outra coisa, né, são aqueles hormônios que a turma utiliza em academia, que são hormônios de nutrição animal, às vezes, hormônios de cavalo que o pessoal utiliza para ficar musculoso, né, que possibilita um aumento da queima de glicose na musculatura. E todos os esteroides, né, é importante que se fala, eles vão derivar do colesterol. Então, olha a estrutura do colesterol aqui, tá? Então, essa estrutura do colesterol, né, e os esteroides. É claro, né, pessoal, alguns esteroides que o nosso organismo não produz, eles podem danificar o nosso fígado. Então, a turma de academia que consegue, que vai tomar os esteroides lá, eles aumentam uma sobrecarga do fígado, porque o fígado é que tenta fazer a metabolização desses compostos, né? E às vezes pode causar um dano muito grave no fígado, tá? Proteínas. Então, a gente viu lipídios, viu carboidratos e agora o terceiro grupo, que é o grupo das proteínas. As proteínas são moléculas mais abundantes e com maior diversidade de funções nos sistemas biológicos, cada qual exibindo um papel característico. Praticamente todos os processos vitais dependem de algum tipo de proteína. De acordo com sua função, as proteínas podem ser classificadas em proteínas estruturais, que participam da arquitetura celular, proteínas transportadoras. Então, proteínas estruturais, você pega lá o colágeno, né? Ela é uma proteína estrutural da pele, tá? Proteínas transportadoras, responsáveis pelo transporte de íons e de moléculas de um órgão para outro. Então, você pega lá, tem a albumina no sangue, né? Ela vai se ligar a algumas substâncias e ela vai transportar essas substâncias no sangue. Proteínas regulatórias, né, atuam no equilíbrio das funções orgânicas, são os hormônios. Então, insulina, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios aí que atuam, né, como reguladores das nossas funções orgânicas. As proteínas de defesa, anticorpo é uma proteína, tá? A estrutura do anticorpo é uma proteína, eles vão defender o organismo da invasão de corpos estranhos. Os nutrientes, proteínas que servem, né, para nutrientes para o vegetal, armazenam nutrientes para o vegetal, como na questão da alimentação, né? Então a gente tem aqueles aminoácidos, porque a proteína ela vai se quebrar em alguns aminoácidos. Esses aminoácidos são nutrientes fundamentais, né? Então tem aminoácidos que são chamados de aminoácidos essenciais, que o nosso organismo não produz. Então você tem que tirar ou de carne de animais ou de alguns grãos, ervilhas, né? Alguns alimentos. E as enzimas, que são responsáveis por acelerar as reações químicas nas células, tá? Então, os aminoácidos aqui são ácidos carboxílicos que contêm a função amina, tá? Então, da mesma, vejam vocês que tem a função amina aqui e uma função ácido carboxílico, né? Esse carbono aqui, tá? Esse carbono aqui, por isso que é chamado de aminoácido, né? Você tem a função amino e você tem a função ácido, tá?
esse carbono ele tem um hidrogênio e é nesse hidrogênio que vai ocorrer a chamada ligação peptídica. A ligação peptídica. Essa ligação é que ocorre lá no ribossomo da célula para unir esses aminoácidos para formar as proteínas, tá bom? Então aqui nós temos um grupo de aminoácidos, né, que são aminoácidos chamados essenciais. O nosso organismo não produz, tá, pessoal? E esses aminoácidos, o que muda, deixa eu mostrar aqui para vocês para ficar bem claro isso. Então veja, esse carbono aqui, ó, ele vai, todos os aminoácidos, o que vai diferenciar? Deixa eu mostrar aqui. Então nós temos a região amino, tá? A lisina e a fenilalanina. E nós temos o grupo carboxila, tá? Nós temos esses dois grupos aqui. O que diferencia os aminoácidos é a função o grupo que eles carregam aqui, ó. Vamos colocar com outra cor aqui. O que diferencia-os é esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui que está ligado a esse carbono, tá? Essa vai ser a diferença dos aminoácidos, tá bom? Todos têm um grupo ácido, todos têm um grupo básico. Inclusive, isso dá aos aminoácidos uma característica anfótera. Se vocês lembram lá, substâncias anfóteras, ela reage com ácido, né? Em meio ácido, ela se comporta como base, e em meio básico, ela se comporta como ácida, justamente por causa desses dois grupos. Tá bom, pessoal? E os aminoácidos, eles vão ser unidos entre si, essa ligação vai ocorrer lá no ribossomo, né? Através das ligações peptídicas. Olhem lá, ó. Então, vocês têm o grupo amino e o grupo ácido, né? Você tem aqui o caso da glicina, que você tem uma alanina, tá? Ela vai ligar aqui, ó, a hidroxila do grupo ácido com hidrogênio do grupo amino, tá? E vai formar a molécula de água. Vamos mostrar aqui para vocês aonde que ocorreu essa ligação do carbono, ó, ocorreu aqui, tá? Essa ligação aqui, ó. Aqui saiu hidroxila e hidrogênio e formou a água. Tá bom? Então essa é a chamada ligação peptídica. Onde que acontece essa ligação peptídica? Acontece às vezes lá no ribossomo da célula para síntese de proteínas. Lembram lá da síntese de proteínas, do RNA mensageiro que leva a informação? Então, ocorre lá.